Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek pra gente comentar sobre segunda temporada de Round 6, essa série que fez muito sucesso. Eu acredito que ela foi uma série que foi indo de boca a boca, muita gente foi comentando, ficou um tempão aí, pelo menos nas mais faladas de muitos criadores de conteúdo, muita gente indicando e falando sobre, e eu tava realmente curiosa pra saber sobre essa segunda temporada, porque eu não imaginava que daria pano pra manga, no sentido de vai ter história? Era necessário? Precisávamos de? Eu gosto muito de Round 6 porque não é só a questão de ter os jogos ali acontecendo, mas também tem temas sociais. Eu acho que nessa segunda temporada vieram mais temas ainda, mais aprofundados. Eu gosto de personagens adicionados, mas antes de eu começar a falar, esse vídeo vai ter spoiler. É impossível fazer esse vídeo da segunda temporada sem spoiler. Então, se inscreva no canal, dá o seu like no vídeo, comentem aí o que vocês acharam dessa segunda temporada e bora falar de Round 6 segunda temporada. De uma forma geral, eu acho que foi uma temporada boa, legal de maratonar. Temos aí alguns pontos que ficaram aí a desejar, mas no geral, eu acredito que mesmo a gente fazendo uma comparação da segunda temporada para a primeira, eu gosto dessa história que eles colocaram para a segunda. Então, a Netflix é ousada, ela gosta de uma coisa, vai lá e faz a sequência, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas aqui deu muito certo. Na primeira temporada, se não me engano, eram 9 episódios. Aqui a gente tem 7 episódios e eu consegui maratonar assim, uma tacada só. Isso foi muito bom porque é complicado você assistir e depois ficar chato. Não, Round 6 eles têm uma dinâmica muito boa que você termina um episódio e quer logo em seguida ver o outro, porque eles colocaram cliffhangers muito bons em cada episódio. E o legal é que ele passa por vários momentos, né? Tem drama, tem humor, tem tensão e no finalzão tem muita ação. Já vou comentar tudo do final também, enquanto isso vão comentando o que vocês acharam. O nosso protagonista, que é o 456, na maioria das vezes eu vou falar sobre os números de cada pessoa, né? Pra ficar muito mais fácil, que é o de ele ainda não se conforma com todo aquele esquema do jogo. Apesar dele ter ganhado ali, ele tem uma missão muito maior, que é fazer com que isso pare. E para isso, muita coisa vai acontecendo lá nos primeiros episódios e temos até história paralela com o irmão lá do policial. E essa história paralela é uma das coisas que ficou bem paralelo, bem de lado, poucas coisas resolvidas aí nesse meio tempo, porque acho que as histórias só se conectaram ali por conta do rastreamento e tudo. E eu acredito sim que essa é uma das tramas que vai ser resolvida lá nos próximos episódios depois dessa segunda temporada, né? Que praticamente ficou algo bem quebrado. Eu acho que vai dar a segunda temporada bem uma sequência mesmo do que vai rolar. Lembrando que tem uma ceninha pós-crédito aqui na segunda temporada, no episódio número 7, é claro, né? Nessa história paralela ali, é menos interessante, obviamente, do que a história principal. Então, o 456, quando ele resolve ir pro jogo novamente, ele sim tem algumas vantagens, mas ao mesmo tempo muitas coisas foram mudadas conforme a gente foi vendo ali os jogos acontecendo. Ele chega lá para tentar fazer com que, pô, vamos parar isso aqui, porque isso não é legal, porque se você for analisar mesmo, e é isso que a gente vai ver no decorrer dos jogos, enquanto os jogos vão passando, que as pessoas cada vez querem mais, nada tá bom para elas, tudo bem, são muito endividadas, mas vale a pena você se sacrificar, você morrer, ou então ver outras pessoas morrendo para pagar as suas dívidas, para ter dinheiro? E eu sinto que dessa vez, nessa segunda temporada, a gente vê personagens diferentes, né, com motivações diferenciadas. Eu acho que situações muito mais profundas, né, e temáticas profundas do que da primeira. Não que eu não gosto, eu amo os personagens da primeira, mas aqui eu vejo que, por exemplo, nós temos aí o 390, que é o amigo do Jin-Hoon, e o 390, ele auxilia muito no protagonismo do 456, que é o protagonista, obviamente. Então eu acho isso muito legal, porque ele traz aquela humanidade do cara, tipo, ele tá muito revoltado com todo o sistema do jogo, mas o 390, que é o amigo, ele tá ali pra dar o suporte. Então é muito legal e muito triste quando ele acaba morrendo no final, por conta de uma traição.
Uma coisa que eu achei assim, nossa, ficou muito previsível, muito óbvio, todo mundo já sabia que era o 001, que era o infiltrado. Se no primeiro jogo teve um infiltrado, por que ele não descobriu também que nesse teria um infiltrado, né? E justamente 001. Ficou aí meio óbvio, talvez, mas ele acabou confiando e acabou dando muita coisa errada por ali, né? Ele era um infiltrado porque ele é o líder. E ele contando ali a história, né? Será que essa parte, esses episódios vieram para dar uma motivação ali para esse personagem? A 149 e a 007, eu gostei muito dessa relação mãe e filho, porque eu senti aquela coisa de maternidade, onde, filho, eu vou te ajudar. O filho se enfiou ali numa dívida tremenda por conta de jogos de azar. A mãe foi entrar no jogo para tentar ajudar o filho. É muito emocionante ali, todos os momentos em que os dois estavam juntos, e era até cômico tudo ali, mas quando eles percebem que eles estão ali os dois juntos para tudo, isso fica muito melhor. E também aquele encontro geracional, né, da senhora olhando a diversidade de pessoas, como é o caso da mulher trans, que estava ali por um motivo também, que era para terminar sua transição. E no caso, eu gosto muito, acho que de todos os personagens, a história dela é a história que mais me pega ali. Eu acho que é um tema muito importante de ser abordado dentro da série, e eu gosto mesmo, sério. Eu me emocionei um pouco, eu achei muito legal e trouxe essa profundidade que a série precisa, né? A gente tem a história da grávida também, que tinha um namorado, que é o cara do Bitcoin, que acabou influenciando uma galera ali, que tava ali no jogo, pra comprar e investir em Bitcoins. Olha só, eu achei super interessante. Acabou que quando eles começam ali no jogo, a pessoa vai lá e começa a jogar nomes com as suas dívidas. Olha, você deve isso, você deve aquilo, você deve aquilo. Vocês querem jogar? Eu acho que diferente da primeira, a gente teve uma diferença aqui entre os jogos. Depois de um jogo, todo mundo poderia votar se queria ou não continuar no jogo. A gente teve também uma história da soldada, né, que estava lá como atirador e tudo, com o 246, né, e isso é mostrado também, essa história. Só que ao mesmo tempo eu achei que eles iriam ir mais fundo nessa história. Eu acredito que ainda vai acontecer essa história lá para os próximos episódios, né, terminar essa ponta solta, porque não foi totalmente fechada a história dela. Então eu gosto deles deixarem pontas para seguir para a próxima temporada, né, e não fechar tudo, né. No caso, acho que essa segunda temporada deixou muita coisa aberta para vir uma terceira e finalizar aí Round 6. Espero que sim. Também não gosto de coisa prolongada. Vocês gostam ou não? Me conta aí. Aí a gente tem os vilõezinhos, que eu coloco ali o Thanos. Nossa, gente, cara chatão, rapper ali, toda hora que ele aparecia eu ficava bem agoniada, porque ele é chato, vamos combinar, ele é chato, e ficava ali enchendo o saco do outro menino também. E também nós temos a outra personagem, que é a Xamã. Ela tem um propósito nela, que ela assim, tô aqui e se eu sobreviver é porque os deuses quiseram, e se eu não sobreviver foi porque os deuses também quiseram. Então tudo ali dependia da coisa maior que não fosse ela. Então me deu um pouco de agonia também, de raiva, aquela coisa de mulher, só faça ali a coisa acontecer, porque quando os jogos envolviam as equipes, aí é que dava mais agonia, né? Então eu acredito que esses personagens trouxeram profundidade à trama. Eu acho que são questões sociais interessantes, e ao mesmo tempo que tinham pessoas que estavam ali, que fizeram os primeiros e segundos jogos e não queriam mais continuar, porque davam mais valorização à vida do que, por exemplo, o caso da mãe e do filho. Eles queriam sair, né, porque o dinheiro não valeria mais do que a vida da mãe ou do filho. Então, ainda assim, por tudo que eles passaram, ainda teve o filho que quis apertar o outro botão e apertou e acabou causando. Então, eu fiquei muito na agonia assistindo, mas ao mesmo tempo muito vidrada nessa série. E também existiam motivos de outro lado. Por exemplo, a tiazinha, que falou que tem coisa que ela teme muito,
porque ela teme mais algo lá fora do que aqui dentro. Então existe motivo para continuar e existe motivo para não continuar, mas na maioria das vezes o dinheiro falava mais alto, e essa série envolve uma palavra: ganância. O quanto que as pessoas não estavam satisfeitas com o valor, tipo, nossa, o que 80 milhões vai resolver? Não vai resolver, ou melhor, resolveria, mas a ganância era maior do que qualquer outra coisa. Falando especificamente sobre a motivação do protagonista, que é o 456, ele volta pro jogo porque ele fica aí meio que indignado com as coisas que aconteceram, então ele quer acabar com esses caras, ele fala, esses caras aí que estão comandando os jogos, e ele não quer que as pessoas morram, né? Porque ele já viu todo mundo morrer lá na primeira vez que ele participou. Então, mesmo com essas ferramentas de que ele já participou, ficam aí as pessoas questionando. Então, se você ganhou, o que aconteceu com o seu dinheiro? Tipo, o que rolou? E no fim a gente sabe qual foi o destino desse dinheiro que ele acabou ganhando, que ele foi ajudando muita gente e tal. A volta do agiota ali também. O Jin-Woo, ele foi o cara que tentou fazer com que todo mundo... Ele tinha uma questão social ali, que todo mundo entendesse que aquilo não era legal. Era melhor viver a vida que tá do que morrer, né? E aí a gente vai pro primeiro jogo, que é Batatinha Frita. E eu gosto muito da Batatinha Frita, eu fiquei pensando, nossa, será que vai continuar com os mesmos jogos que tivemos lá na primeira temporada? E não. Depois da Batatinha Frita, que foi ali o teste, ele falando, não anda, não anda. E aí, ele ensinando, né, como que se fazia. E eu falei, nossa, eu acho que ele vai influenciar muito bem essa outra galera. Mas não. A primeira menina lá que tava com a abelha, né, que foi influenciada lá por carinha chato do rapper, ela acabou morrendo, todo mundo se assustou e todo mundo saiu gritando. Então, assim, foi um primeiro jogo ali meio complicado, mas foi a Batatinha Frita. Eu gostei que eles repetiram, porque traz um pouco da identidade do que é o Round 6. E aí nós temos a votação a cada jogo. Por o Jin-Woo ser o cara que já sabia de tudo, muita gente ficou ali na dúvida, né? Será que a gente confia nesse cara? E, enfim, né, ele dá uma dividida, porque fica ali muito pau a pau, quem vai decidir é o 001, porque será? Ou então, tipo, já que ele já tá aqui e ele sabe, a gente vai usar ele pras próximas provas. Então, assim, né, no fim, o que aconteceu com ele acabou que deu uma dividida. Então, fica ali uma certa política de influenciar outras pessoas a irem pro lado uma das outras. Quem não queria era X e quem queria era círculo. Então, houve essa divisão já, além da divisão de que as pessoas sabiam que somente alguns receberiam o prêmio, ou uma pessoa receberia o prêmio. Eu achei interessante. Agora, mais legal é o segundo jogo, que foi o jogo 6 pernas. Ai, gente! Eu achei legal porque começa com virar o quadrado, depois acertar a pedra, depois vem os dados, o peão e depois a embaixada. Eu achei aquela prova muito dinâmica, é quase que um crossfit, né? E a divisão de equipes é algo importante, porque querendo ou não, essa foi uma prova que todo mundo ficou torcendo um pro outro. E, claro, o grupo principal ficou por último ali. Mas, ao mesmo tempo que você comemora o momento que você ganha esse jogo, consegue completar a prova, você olha ali as outras pessoas morrendo. É muito tenso você ver isso dentro desse jogo, dessa série, e entender que algumas pessoas se importam e outras pessoas não. É aquele paralelo da vida, né? Eu tô aqui na minha vida, no meu mundinho, enquanto tá bem pra mim, não importa os outros. Entendeu? Então, conseguir fazer o que eu preciso, conseguir viver minha vida, conseguir cumprir todos os aspectos da minha vida, mas enquanto o outro estiver ali morrendo de fome e não tendo emprego, eu não tô nem aí pra ele. Então, não existe essa ajuda, né? Você só fica ali meio que torcendo, mas também não pode fazer muita coisa. É uma relação muito legal de se pensar, que a série colocou isso desde a primeira temporada, né? Mas aqui eu sinto que tá bem mais intensificado. Agora sim, acho também que isso vai dar uma viralizada aqui olhando para nossa realidade, no sentido de que esses jogos muita gente vai fazer, sabe? Principalmente aquele da pedrinha lá, eu não sei o nome do jogo, eu achei super legal essa prova, e é um dos episódios que eles terminam um episódio e já começa o outro episódio também nessa prova. Acho isso muito legal, isso dá muito cliffhanger pra série. É aquele gancho que você fala, não dá pra eu sair daqui, tomar uma água ou tomar um banho e depois voltar. Não.
você tem que dar o play no próximo. E o terceiro jogo é o jogo do socializar, que é aquele jogo onde vocês têm que fazer grupo. Tem várias salas, então número 10, você tem que encontrar 10 pessoas. Aquele foi o momento que eu fiquei assim, nossa, vai dividir as pessoas. E, obviamente, é o ponto em que o 001 vai entrar em ação e mata ali a primeira pessoa dentro da salinha. Ele estando ali, já começa ali a percepção do 390 de que ele não é uma pessoa tão confiável e ele não consegue contar isso. Então, ele não conseguindo contar, talvez ele mudaria alguma coisa no momento que ele contou. E aí, a gente tem ali o do socializar, foi a gota d'água, onde teve um empate, e depois desse empate é onde as coisas começam a ficar malucas no último episódio, com muita cena de ação. O final de Round 6 segunda temporada é um final que você não vai ter esse final, obviamente, mas é algo assim, você tentou, não conseguiu. Eu sou o líder, fica aí no chão que agora você, tipo, eu vou matar seu amigo, é isso que você veio procurar aqui. Então é tudo relacionado ao protagonista de Jin-Woo, que começou tudo isso, mas termina com ele não tendo seu sucesso. Eu gosto também da aceitação dos relacionamentos entre os personagens novos, tipo a mãe, junto com a menina grávida, também a trans, que eu acho que elas se sentem acolhidas, principalmente a mulher trans, porque ela conta a história dela e a senhora chama ela pra ir na casa dela. Então eu acho isso muito legal. E Round 6 conseguiu repetir essa dose de uma forma um pouco diferenciada, mas eu acho que os dois últimos episódios, ou melhor, o último episódio, traz muita previsibilidade. Eu acho que esse é um grande problema aí da segunda, mas a previsibilidade é algo que me incomoda. Eu vejo mais a segunda temporada como um meio mesmo, sabe? Não é algo que você, tipo, tem começo, meio e fim. Eu sinto que a primeira tem um pouquinho mais disso, mas era mais pra, bom, tem potencial, vamos fazer a segunda. Na segunda não, foi algo que vamos fazer, mas a gente vai ter a terceira. Finalizando aqui a minha ideia de Round 6 segunda temporada, eu gosto dessas repetições de algumas coisas, né? No caso do jogo da batatinha frita, dessa ideia de continuar os jogos, a gente vê os jogos acontecendo, as provas acontecendo, as mortes também não foram mortes assim que eu falo, nossa, morreu zoadaço, mas foram momentos que eu dei risada, momentos que eu senti a tensão ali no ar e gostei bastante de personagens, tá? Alguns me irritaram, mas eu acho que é normal por ser essa série nesse estilo, né? E destaque demais lá pro primeiro episódio do recrutador, porque o recrutador ali, quando ele vai fazer a raspadinha com pão e depois o Joaquim Pô, eu acho a cena muito boa. Ele mandou muito bem. Aquele recrutador ficou aí pra história. Gostei bastante dele. E eu acho que, apesar de tudo, Round 6, segunda temporada, soube refazer a história de uma maneira que não ficasse cansativa, porque diminuiu o número de episódios, né? Deu pra maratonar, mas sei lá, se tivesse mais 3 episódios, será que daria pra finalizar? Ou eles quiseram realmente se estender? Fica um pouquinho com receio da terceira temporada por conta dessa extensão de história aí, mas eu acho que eles vão conseguir responder tudo. E a ceninha pós-crédito significa que os jogos vão começar novamente, ou seja, nada mudou. Eu ainda quero resoluções de algumas partes, por exemplo, a trama ali da busca pela ilha, da procura, do irmão do policial, que ficou bem afastada, a história da guarda também, e o que vai acontecer com o nosso protagonista. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam, eu espero que vocês tenham gostado, e não esquece, vídeo aqui no canal toda semana, espero vocês no próximo vídeo, um beijo!